Vamos ver agora algumas questões atuais aí, grande maioria de 2025, sobre equivalência e negação. Então, colocar em prática o aprendizado aí da última aula para ver como é que a banca pede dentro da sua prova ali, certo? A gente vai ver que algumas questões ela pede de forma genérica e outra ela especifica melhor. Então, começando aqui, assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente a o girassol não desabrochou ou o conectivo está aqui, a floricultura abriu hoje. Então ele pede uma equivalência do conectivo ou. E como nós sabemos aí já, o conectivo ou ele tem apenas uma equivalência, que é o Neymar, certo? A equivalência do conectivo ou, eu nego a primeira e mantenho a segunda. Só que lembra que a equivalência do conectivo ou, antes da gente estudar ela, a gente estudou a equivalência do conectivo se então, que é o Neymar, que a gente lá no se então a gente troca o conectivo do Neymar no se então, o conectivo se então pelo ou. Logo, a equivalência do ou a gente troca aqui pelo se então. Então é o Neymar e troca o conectivo. Então eu tenho que negar essa primeira proposição e manter essa segunda, certo? E trocar o conectivo. Então todos os conectivos aqui das 5 alternativas estão com o se então, certo? Então eu não consigo eliminar nenhuma de cara. Só que aí nós vamos aqui. A frase ela tem que ficar se aqui está falando que o girassol não desabrochou. Qual que é a negação para isso? O girassol desabrochou. Então, se o girassol desabrochou, então eu mantenho a segunda, a floricultura abriu hoje. Então vamos lá. Se o girassol desabrochou, se a floricultura começou errado. Se o girassol desabrochou, certo? Então a floricultura abriu hoje. A floricultura abriu hoje. Logo, a resposta alternativa B, alternativa correta, já parte para outra. Não fiquem, que eu quero ver. Se você tem certeza que decorou as equivalências e as negações, vamos só de praxe aqui, vamos ver, né? Ele inverteu aqui, né? Ó, se a floricultura, ele jogou para cá, ó, e não existe essa de inverter. Quando a gente nega tudo e inverte, é lá no conectivo sim, então. Então, como ele colocou todos os conectivos sim, então, ele tentou te ludibriar, porque o conectivo aqui é o ou. Então, tá errado porque ele jogou a floricultura para frente, tá errado porque ele jogou também, e aqui tá errado porque ele não negou. Aqui, ó, se o girassol não desabrochou. E a negação, o girassol não desabrochou, a negação é o girassol desabrochou. Então, a alternativa correta, alternativa B. Muito simples esse tipo de questão, porém tem que estar na ponta da língua aí as equivalências, certo? Próxima questão. Baseando-se nas leis de Morgan, encontre a alternativa que nega, ele já está pedindo aqui, ó, que nega corretamente a proposição Mel é uma cachorra obediente ou, olha o conectivo aqui, Preta é uma cachorra fiel. A negação do conectivo ou, ela é muito fácil. Eu nego tudo, nega tudo. Você nega tudo e troca pelo conectivo e. Nega tudo. Tá feio assim porque eu estou escrevendo com o mouse. O importante é o conteúdo, não a letra. Nega tudo e troca pelo conectivo e. Assim como a negação do conectivo e, eu nego tudo e troco pelo conectivo ou. Isso daqui é muito simples. É a forma mais fácil que a banca tem de te dar uma questão, certo? Mel é uma cachorra obediente ou Preta é uma cachorra fiel. Ele quer a negação. Eu sei que eu vou negar isso e vou negar isso. E vou trocar o conectivo. Então, Mel não é uma cachorra obediente. E Preta não é uma cachorra fiel. Então eu já sei o que eu quero antes de ver as alternativas. Então vamos lá. Aqui, ó, conectivo ou. Ele não trocou conectivo, tá errado. Conectivo ou também,
Tá errado, não trocou o conectivo. Já matei as duas alternativas aqui. Mel não é uma cachorra obediente. Aqui ele está correto as duas. E preta não é uma cachorra fiel. Alternativa B é a alternativa correta, porque a alternativa A ele manteve a segunda proposição aqui. E a gente sabe que tem que negar tudo. Negar a primeira e negar a segunda e trocar o conectivo pelo E, certo? Essa é a maneira que a banca pede de forma mais simples. A negação do OU e a negação do E nega tudo e você troca ali pelo E ou pelo O. Você vai trocar o conectivo, certo? Próxima questão. Analise a proposição a seguir. Carlos é auditor fiscal e Antônio é médico. Então nós temos aqui o conectivo E, certo? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação da proposição E. E a gente acabou de ver na outra questão que a gente nega tudo e troca pelo OU. Assim como no conectivo OU a gente nega tudo e troca pelo E. O que eu tenho que negar aqui? Carlos é auditor fiscal? Qual que é a negação dessa primeira proposição? Carlos não é auditor fiscal. Troquei o conectivo. Ou Antônio não é médico. É isso que eu quero, certo? Vamos lá. Aqui, ó, na alternativa C, ele manteve o conectivo E, então eu já sei que não é ela. Carlos não é auditor fiscal. Aqui ele está falando que Carlos é auditor fiscal, então a gente já também elimina. Carlos não é auditor fiscal ou Antônio não é médico. Exatamente o que a gente quer. Alternativa correta, alternativa B. Dá para ver que na alternativa D ele manteve a última aqui. E a gente sabe que a negação do OU e a negação do E, eu nego tudo e troco o conectivo. Tá ok? Muito simples. A banca ela dá de graça esse tipo de questão. Aqui eu tirei um print aí de um site de questões. Quem tem assinatura nesse site já reconhece de cara, só para mostrar o tipo de questão que está sendo pedida. Dá para ver aqui 2025. É uma questão simples, porém, quem não conhece, quem não assistiu a aula de tabela verdade, não entende nada o que ele está pedindo aqui nas respostas. E quem conhece, mata essa questão aqui em menos de 2 minutos. Então ele vem aqui. Considerando a proposição composta P e Q, considerando que a proposição composta P e Q é uma condicional, puta merda, o que é uma condicional? Condicional é o sim então, tá? Essa setinha aqui, beleza? Então, considerando que P e Q é uma condicional, então ele está falando que P, condicional aqui de quê? Beleza? Assinale a alternativa que apresenta a sua correta negação. O que ele quer aqui? Ele quer a negação do sim então. E quem assistiu a aula passada, a negação do sim então, quem nega o sim então é mané. Quando eu falo mané, eu já sei que o conectivo é o é. É mané. Eu mantenho e nego. Essa é a negação do sim então. Só que ele está pedindo aqui, ó, na simbologia. Como que eu escrevo na simbologia? Cara, se eu sei que o conectivo eu vou trocar pelo e o conectivo do é o chapeuzinho aqui, certo? É o famoso acento circunflexo. Eu já consigo ver que a B e a C não tem o acento, só a D. É a alternativa D a correta. Só que aí a gente que está estudando para concurso tem que saber escrever a negação de P, se P, então Q. A negação de sim P, então Q, eu mantenho e nego. Então eu mantenho o P, o conectivo é o E, e eu nego o Q. Se o Q está assim, como é que eu nego o Q? Eu coloco aqui o tio, né, do não Q. Certo? Exatamente. Aqui está escrito feio, mas aqui está escrito bonitinho, ó. Exatamente o que está aqui. Ele está falando P e não Q, que é a negação do se então, certo? Então, todos aqui ele usou o mesmo conectivo, porém, quem sabe de negação que quem nega o se então é mané, então eu troco o conectivo pelo e mantenho e nego, já mata essa questão aqui de cara. Então, ela pediu aqui, é uma questão um pouco mais bem elaborada, porém ela pediu um conhecimento de simbologia do raciocínio lógico, certo? Ela misturou ali
algumas coisas ali para confundir o candidato. O cara que não sabe absolutamente nada, que só acha que raciocínio lógico é regrinha, não vai passa por uma questão dessa aqui chutando. Vejam que a gente resolveu a questão sem precisar ler aqui que Maria gosta de desenhar e Bernardo não sabe cozinhar. Porque ele não escreveu aqui por extenso. Ele pediu a simbologia e nós foi dentro da simbologia, tá ok? Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta a negação da proposição todo vampiro é notívago. O que é notívago? Eu também não sabia e dei um Google. É quem tem hábitos noturnos. Sim, aquele seu amigo que é da noite, ele é notívago, igual um vampiro. Então, ele pede a negação. Como a gente já viu, a negação do todo e nenhum é o pé, mais nega. Então, pelo menos um, existe um, pelo menos um, existe um ou algum, né? Tanto faz. Pé e algum. Pelo menos um, existe um ou algum. E depois, o mais, nega. Eu tenho que negar o que ele está falando. O que é isso aqui? Todo vampiro é notívago, certo? Então eu vou ter que colocar aqui, não, se ele é notívago, o que é negar? Eu tenho que negar aqui. Então a primeira coisa que eu sei é que ele não é notívago, vai estar. E o pé? Então, pelo menos um, existe um ou algum. Agora a gente vai para as alternativas. Vamos lá, alternativa A. Nenhum vampiro é notívago. Não, isso aqui não é uma negação. É pelo menos um, existe um ou algum. Se alguém não é notívago, então, cara, ele misturou tudo. Ele colocou sim, então, aqui, ó, uma condicional que não tem nada a ver com a pergunta, certo? E aí ele vem, algum vampiro não é notívago. Logo, é essa. Então, a negação do todo é pelo menos um, existe um ou algum. Tá aqui, ó, algum. Algum, qual que é a frase original? Com essa negação, ficaria algum vampiro é notívago, só que eu tenho que negar a informação. Eu tenho que colocar que ele não é notívago. Não é, eu neguei. Logo, gabarito C, algum vampiro não é notívago. Então, pé mais nega, não tem erro. Aí ele vem aqui que fala que todo vampiro é um notívago. Se alguém é vampiro, então é notívago. Ele enche de groselha aqui. Por quê? Para quem não estudou, vai ficar completamente confuso numa questão dessa. Para quem estudou, dá risada, porque essa questão aqui é questão dada em concurso, certo? Próxima questão. Considere falsa a afirmação a seguir, certo? Todo jornalista é uma pessoa tendenciosa. Aqui tanto faz se ele fala considere falsa ou considere verdadeira, tá? Todo jornalista é uma pessoa tendenciosa. Então é necessariamente verdadeiro, certo? Então ele inverteu um pouco a questão. Ele não pediu a negação desse todo aqui. Porém, se essa informação é falsa, ela já é uma negação. Então ele quer a verdadeira. E aqui, se é todo jornalista é uma pessoa tendenciosa, então eu tenho que colocar aqui o quê? O pé para trabalhar de novo, que é o todo e nenhum. Pé mais nega a informação. Tem que negar também a informação, certo? É uma pessoa tendenciosa. Não é uma pessoa tendenciosa. Tem que estar lá na frase. Então, pelo menos um, existe um ou algum. É o pé. Pelo menos um jornalista não é uma pessoa tendenciosa. Coube? Beleza. Vamos lá. Pelo menos um jornalista é uma pessoa tendenciosa. Não, porque aqui ele está falando que todo jornalista é uma pessoa tendenciosa. Para eu achar uma frase aqui que esteja contra essa frase, eu tenho que achar que um não é. Então, pelo menos um não, porque a frase já está falando que todos são. Nenhuma pessoa tendenciosa é jornalista, nada a ver. Nenhum jornalista é uma pessoa tendenciosa. Isso daqui é para confundir o cara que não sabe o macete do pé. O cara começa a brigar, peraí, mas se todo é, então nenhum.
ele começa a discutir com a questão porque ele não sabe nada de raciocínio lógico. Quem assistiu a aula, tira isso aqui de letra. Pelo menos um, existe um e algum. E eu tenho que negar a informação. Então, pelo menos um jornalista não é uma pessoa tendenciosa. Alternativa correta, alternativa A. Essa questão aqui, ela vai te dar tempo para a prova aí para outras questões mais complicadas. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição lógica. Algum alienígena não tem antenas. Aqui foi o que eu comentei na outra aula. A composição aqui, o enunciado mais usado, sempre foi o todo e o nenhum. Então, todo alienígena não tem asas, ou nenhum alienígena não tem asas. Seria a composição antiga ali do enunciado, o texto antigo. Porém, como todo mundo já está com esse macete, eles começam a inverter para confundir o aluno. Então, ele pede a negação. Essa daqui, essa frase, ela já é uma negação de uma outra frase, de um todo ou nenhum, certo? E aí a gente já vem aqui para a frase correta. Olha a alternativa aí aqui. Todos os alienígenas têm antenas. Todos os alienígenas têm antenas. Qual que é a negação dessa frase aqui, do todos? Eu preciso achar o pé, pelo menos um, existe um ou algum que não tenha antenas. Então, se todos os alienígenas têm antenas, a negação dessa frase seria que algum alienígena não tem antenas. Se essa frase aqui, a negação dela está no enunciado, logo a negação desse enunciado é essa frase aqui. Todos os alienígenas têm antenas. Gabarito E. O algum não se nega com algum, certo? Quando ele fala aqui no algum, geralmente ele vai vir com uma resposta aqui ao contrário desse. Quando ele fala algum alienígena não tem antenas, para o cara que não estudou, vira aqui, se algum não tem antena, logo algum deve ter antena, para o cara colocar aqui a questão C. Porém, é uma questão errada porque o algum é a negação aqui do todo, tá ok? Simples, só que ele inverteu a ordem ali de como é cobrado. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente. Então, ele está pedindo aqui a equivalência. Equivalência de quem? Se então. A gente lembra que o se então ele tem duas equivalências. Eu nego tudo e inverto. Nega e inverte. Aí eu vou manter o se então. Só que eu vou negar isso aqui, e esse vem para cá, e esse aqui vem para cá, certo? Nega tudo e inverte. Ou, aí eu já sei que o conectivo mudou para ou Neymar. Nega e mantém, certo? Muito simples. Então, nega tudo e inverte ou Neymar, beleza? O que a gente vai primeiro? Procurar o nega tudo e inverte. Ele fala que se um número é primo, então ele é um número natural, certo? Vamos ver agora. Aqui, ó. Se um número não é natural, se eu for negar tudo e inverter, eu vou negar essa e negar essa. Aí eu vou jogar isso aqui, ó, para cá e isso daqui para cá. Então tem que ficar, se um número não é natural, então esse número não é primo. O primo vai estar aqui, eu inverti, certo? Vamos ver que ele colocou aqui, ó, se um número não é natural, aqui seria legal, tá certo? Então ele é um número primo, e ele manteve, ele não negou. Então não é essa alternativa. Aí ele vem, se um número não é primo, ele negou a primeira. Então, mas espera aí, ele não inverteu, tal sim, então ele não inverteu. Não tem a probabilidade de tal sim, então, sem inverter as proposições. Aí ele vem de novo. Um número pode ser natural e primo. Aqui ele bagunçou nada porque ele não colocou nem conectivo. Ele colocou o conectivo E, né? Só que a gente está atrás do conectivo ou se for manter o conectivo sim, então vai ter que inverter. Um número pode ser primo e também não tem o conectivo, porque o conectivo tem que ser ou sim, então.
E aqui sobrou uma alternativa já por exclusão, mas a gente vai ver que é a alternativa correta. Se um número é natural, aqui ó, a negação, e ele já jogou para cá, inverteu. Então, ele não é um número primo aqui, ó. Número primo não é um número primo, jogou para lá. Ele negou as duas e inverteu as posições. Logo, achei aqui a opção correta. Não tem como escapar de resolução de questões. Tem que fazer para ir massificando e decorando essas regrinhas aí de negação e equivalência, tá ok? Vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver aqui as 4 últimas. Para que um sistema seja liberado, ele precisa estar pressurizado e apresentar vazamento. E não apresentar, né? E não apresentar vazamento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação lógica. Ele pede a negação. O que é a negação? Do que ele está pedindo a negação? Olha aqui, ó. Ele precisa estar pressurizado. Olha a minha primeira proposição. Olha o conectivo e a minha segunda proposição aqui, P e Q. Então, isso aqui é uma frase. Qual que é a negação do P e Q? A negação, eu nego tudo e troco o conectivo pelo OU. A negação do E, eu nego tudo e troco pelo OU. A negação do OU, eu troco tudo e eu nego tudo e troco pelo E. Então, eu tenho que negar. Ele precisa estar pressurizado. Como é que eu nego isso aqui? Não estar pressurizado. Ou, como é que eu nego? Não apresentar vazamento. Apresentar vazamento. A negação de não apresentar é apresentar. Então eu preciso ver agora as questões. De cara a gente vai ver aqui uma questão que não trocou o conectivo. Então a gente elimina, porque eu tenho que trocar a negação do E, eu nego tudo e troco pelo OU. Olha aqui o sim então, não existe a negação do E, eu nego tudo e troco pelo OU, certo? Vamos lá. O sistema não está pressurizado, não está pressurizado. Correto? Tá na reescrita. Ou apresenta um vazamento. Correto também, porque não apresenta, eu neguei, apresenta um vazamento. Questão corretíssima. Questão A está correta, tá ok? Uma correção aqui em tempo, vamos ver aqui, ó, a letra D, a única negação do ou, eu nego tudo e troco pelo E, certo? Porém, o E, eu tenho duas negações para o conectivo E. Eu nego tudo e troco pelo ou, só que lembre-se lá, eu tenho a negação do sim, então, quem nega o sim, então, é mané. Se lá no sim, então, eu troco pelo mané, aqui no eu teria também uma negação que eu troco pelo sim, então, só que eu teria que manter a primeira, trocar para o sim, então, né? E negar a segunda. Como é que mantém a primeira? Se está pressurizado, então eu nego a segunda. Apresenta vazamento. Aqui tá ok. Só que aqui, ó, ele não manteve a primeira. Tá errado, tá? Então caberia aqui, caso essa alternativa A não existisse, uma alternativa possivelmente correta aqui também poderia ser: se o sistema está pressurizado, então apresenta vazamento. Seria o mané ao contrário, tá ok? Tem essas duas formas aí. Vamos para a próxima questão. É a última do todo e nenhum, tá? Só para vocês não perderem esse tipo de questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma negação para a proposição categórica. Ele coloca um monte de palavra aqui para te encher o saco. Algum peixe não nada, certo? Aí ele inverteu de novo, porque o normal da questão era ele falar todo peixe não nada, nenhum peixe não nada. Mas ele inverteu. Aí ele pede a negação. Aí eu vou para as alternativas e aí eu venho aqui, ó. Todo peixe nada.
Qual que é a negação dessa frase aqui? Eu tenho que achar algum peixe que não nada. Então a negação do todo peixe nada é algum peixe não nada. Logo, eu já achei aqui. Se a negação de todo peixe nada é algum peixe não nada, a negação de algum peixe não nada é todo peixe nada, certo? Simples e prático. Penúltima questão. A negativa, quer dizer o quê? A negação da proposição Arthur é alto e gentil. Ele quer a negação. Lembra que na negação do e, eu posso negar tudo e trocar pelo ou, e eu tenho o mané, que aí eu troco pelo sim então. Só que de cara a gente vê que não tem nenhuma alternativa com sim então. Então ele quer a alternativa de negação do e, que eu nego tudo. Feio pra cacete eu escrevi agora, mas eu nego tudo e troco pelo ou. É isso que ele quer, porque eu não tenho nenhuma alternativa com sim então. Aqui ó, conectivo e, não é. Aqui ó, conectivo e, também não é. Arthur é alto e gentil. Qual que é a negação? Arthur não é alto ou não é gentil. Eu nego tudo. Eu nego a primeira e a segunda. Arthur é alto, tá errado. Arthur não é alto, tá ok? Ou não é gentil. Logo, gabarito C. Não tem segredo, tá? É fazer questão até decorar esse tipo de regrinha para não perder esse tipo de questão numa prova tão importante aí como as provas que estão por vir aí. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, a SAP vai abrir mais de 1000 vagas. Esse tipo de questão aqui é o que despenca em prova. Última questão. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente. Então ele quer equivalência a se Pierre comprou um croissant, então Emily comprou uma baguete. Vamos lá. Ele quer o que? A equivalência. Lembra que no sim então são duas equivalências, certo? Lembra que no sim então são duas equivalências. A primeira, eu nego tudo, nega tudo e inverte. A primeira equivalência. Ou Neymar. Quando eu falo ou, eu sei que é o conectivo ou, e eu nego a primeira e mantenho a segunda, certo? Então, o que eu venho aqui primeiro? Já vi aqui que tem o conectivo E. O conectivo E não existe aqui em equivalência do sim então, beleza? Nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Eu vou ter que colocar a primeira alternativa que eu tenho que buscar. Emily comprou baguete, ela não comprou. Aí eu vou jogar ela para cá. Pierre comprou croissant, ele não comprou. Então, se eu negar tudo e inverter, vai ficar: se Emily não comprou uma baguete, então Pierre não comprou o croissant. Aí aqui, ó, se Emily comprou uma baguete, está errado, porque a negação é se Emily não comprou uma baguete. Aqui, ó, se Emily não comprou uma baguete, então Pierre não comprou um croissant. Achamos a alternativa correta aqui, a alternativa C. Então, eu tenho que procurar uma das duas equivalências. Eu comecei por essa, mas também ele tinha aqui duas alternativas do ou. Por que não é o ou? Porque tem que negar a primeira e manter a segunda. Eu tenho que colocar aqui: Pierre não comprou o croissant, tá certo? Eu neguei. E eu tenho que manter a segunda. Eu tenho que colocar que Emily comprou a baguete. E aqui colocou que ela não comprou. Aqui está errado, certo? Ele negou e ele tem que manter. Então, alternativa errada. Se trocar o conectivo pelo ou. Se trocar o conectivo pelo ou, eu tenho que negar a primeira. Pierre comprou o coração, eu tenho que negar. Pierre não comprou e aqui ele manteve. Então, essa é a alternativa correta, certo? Não tem segredo. Tá lá na aula passada todas as equivalências e negações. Deu para ver aí no que eu disse o ou, que é a disjunção exclusiva, e a bicondicional, que é o se, somente se, são raros, muito raros aí de cair. A gente viu que o todo e o nenhum tá caindo muito. E de praxe aí o se, então, ou e,
vai ser a base para você fazer uma prova tranquila aí em negação e equivalência. Ela pode cair numa questão, ela pode cair em 2, 3 questões aí que abordem diferentes temas de negação e equivalência. Por isso tem que treinar fazendo muitas questões aí para absorver esse conhecimento, tá ok? Próxima aula aí a gente vai para a teoria dos conjuntos. Então, bons estudos e até a próxima.